As meninas, nós iríamos fazer um debate, uma conversa aí, e eu chamei a minha cunhada, ela é esposa do meu irmão, psicóloga, e ela está estudando sobre depressão, ansiedade, e eu tinha chamado ela para que possamos debater com os adolescentes. Só que aí eu entendi que não só os adolescentes que têm problemas com depressão, né? E aí eu falei para ela se ela concordaria em, ao invés de fazer a palestra para os adolescentes, se ela concordaria em fazer a palestra para a igreja. Então ela falou que não tinha problema nenhum. Então eu falei com o pastor e o pastor concordou. Por quê? Além desse mês ser Setembro Amarelo, que fala sobre a vida, né, o suicídio, aí deu certinho o radar. Também porque está acontecendo muitas coisas com nós adolescentes, nossas crianças e nós mesmos adultos, né? E para que possamos ter uma família estruturada, nós temos que estar bem também psicologicamente. Nossos filhos também têm que estar bem psicologicamente. Então, esse culto não tem que ser voltado só para os adolescentes, tem que ser voltado para a igreja toda e para a família toda. E por esse motivo, aí eu pedi para que ela viesse e ela veio com todo... Pode vir, Andréia. A Andréia Gatti, ela é doutora, ela é psicóloga e ela veio assim, trazer o conhecimento científico do que ela entende, né? Nós entendemos muitas falácias e hoje ela veio trazer aqui um pouco do científico que ela entende, que eu não entendo nada, mas ela vai poder explicar. Amém? Aqui possamos orar pela vida dela, entregar a vida dela nas mãos do Senhor, porque ela tem ido em muitas igrejas falar abertamente sobre isso. Que antigamente era tabu, né? As igrejas, quando se estava com depressão, alguma coisa nesse sentido, falavam que era questão espiritual. E assim, muitas igrejas estão abrindo a porta para que ela venha falar sobre esse assunto, amém? Então eu espero que vocês ouçam e tratem ela com muito carinho, tá? Olá, queridos, boa noite a todos. Boa noite. Eu vou descer porque eu gosto de ficar bem pertinho, né? No meu atendimento no consultório eu não gosto de separação assim, de cadeira, nem nada que me atrapalhe. Eu gosto de ficar bem perto, tá? Gosto de olhar para as pessoas, né? Visualizar bem, olhar para todos. Gosto que as pessoas me vejam também, né? Da gente poder conversar como amigos, como irmãos, né? Que somos, tá bom? Então vou ficar aqui bem pertinho. Eu vou começar me apresentando, tá? Né? Como a Cíntia falou, nós somos cunhadas. Eu conheço a maioria das pessoas que estão aqui, porque eu moro aqui, eu não vou falar quantos anos, né? Mas assim, desde que eu nasci, eu moro aqui na periferia, eu sei as dificuldades que a gente enfrenta, eu sei que não é fácil. Então, eu tenho um consultório aqui no Serraria, na Clínica Arte. Eu acho que tem algumas pessoas que devem conhecer a clínica. E lá eu faço um trabalho social, né? Eu cobro o valor que o CRP sugere, já por isso mesmo, porque eu vivo aqui, eu entendo na pele, eu sei que não é fácil, né? Muitas pessoas aqui são assalariadas. E assim, como gratidão a Deus, né? Como amor às pessoas, que eu amo demais, gente. Qualquer tipo de pessoas, né? Eu me encanto pelas pessoas e por isso que eu escolhi também essa profissão. Então, é um prazer para mim poder ajudar. Eu atendo também em Santo André, né? Mas lá eu cobro o valor normal, né? Porque a gente precisa trabalhar também e se manter. E eu faço trabalhos voluntários, né? Como a Cíntia já tinha falado, nas igrejas. Eu amo fazer trabalho em igreja. Queria até agradecer, né, aos pastores, a Cíntia pelo convite, porque eu acho que esse tema, depressão e suicídio, ele precisa ser esclarecido, não é verdade? Muitas vezes a pessoa está passando por um problema, uma dificuldade, não consegue entender, né, muito bem o que está acontecendo com ela, como a Cíntia, com tanta coragem, né, expôs aqui o que ela passou, porque não é fácil. Às vezes a gente fica com vergonha, com receio de contar para o irmão, porque tem pessoas que acham assim, nossa, pergunta, né? Mas você não é crente? Né? Cadê seu Deus? Que é isso, depressão? Vai lavar uma louça, né? Que isso passa. E não é assim. Então teve o primeiro momento, né? Aqui, né? Com o pessoal que trouxe a palavra de Deus. E esse segundo momento é uma palestra da visão médica e psicológica do que é uma depressão. E eu acho assim que eles foram muito felizes e muito abertos, né? Por ter permitido a minha estada aqui, né? E eu fiquei mais feliz ainda, tá? Porque eu tô vendo
O pessoal está abrindo mesmo a mente e conversando sobre isso com naturalidade. Hoje mesmo eu queria até pedir, né, no final do culto vai ter uma oração para orar com uma menina que, né, agora eu estava saindo de casa, uma menina que eu não sei o nome, me falaram que ela tentou suicídio aqui na Pedro Américo, né? Acho que quem mora por aqui está sabendo, ela está entre a vida e a morte, então acho que é um momento bem propício para a gente falar sobre isso. Esse primeiro slide, né, que a Cíntia vai colocar para a gente, foi o tema, né, da campanha, como ela falou, Setembro Amarelo. Isso é uma campanha do CVV, não sei se alguém aqui já ouviu falar, que é o Centro de Valorização da Vida. São pessoas voluntárias que ficam atendendo o telefone, né, às vezes a pessoa tem vergonha de falar por preconceito das outras e não se abre com ninguém. E aí tem esse número do CVV, que é 188, é gratuito. É uma rede de apoio também para as pessoas que desejam falar. E lá eles explicam e também oferecem ajuda. O que a gente fala de rede de apoio, né? Tem o CVV, tem o telefone, rede de apoio ao pessoal da igreja, rede de apoio à sua família. São pessoas que entendem, que você confia, na escola para poder falar sobre o problema que você está enfrentando. O quanto é imensa a minha vontade de desaparecer. Já não faz diferença se é dia ou noite. O peito pesa e a culpa aumenta, enquanto a cama vence a pouca força que me resta. As horas pesam junto com os meus olhos. E eu me pergunto por que estou aqui ainda. As pequenas tarefas do dia viraram grandes batalhas. Às vezes, as lágrimas trocam de lugar com a sensação de vazio. Minha autoconfiança e minha autoestima se despedaçaram. Eu só conseguia perceber as sombras negativas dentro de mim. Meu rendimento no trabalho caiu. Minha concentração simplesmente se foi. Por mais que eu tente, nada faz sentido. Diversão, conversas, pessoas. Disfarçar o que se passa dentro de mim demanda cada vez mais um grande esforço. De repente, tudo ao seu redor passa rapidamente e você se encontra. Tem Deus ou não, até porque todos nós, tendo Deus ou não, vamos passar por doenças e pela morte aqui nessa terra. Então isso não tem nada a ver com Deus. Então eu queria pedir assim pra gente se desligar um pouco, sabe, desses pré-julgamentos, né, que a gente ouve por aí, ter empatia com o próximo e também se olhar, sabe, olhar para dentro de nós, né, se perceber, né, se a gente está passando por isso, se o nosso amigo, o nosso familiar. Eu queria falar também da diferença entre tristeza e depressão. O que é uma tristeza? Tristeza é quando você passa por algum fato da sua vida difícil, um momento difícil, e você tem noção que a sua tristeza é por causa daquela situação que você está passando. E por quê? Às vezes as pessoas confundem, estou triste, porque também tudo agora é depressão, né? Mas é isso, a tristeza é um fator que você está passando na sua vida e logo passa. Né? Um desemprego, talvez, um luto. A gente costuma dizer que pode demorar a tristeza de 15 dias até 3 meses ainda é aceitável. Mas passando disso, pode ser que você esteja enfrentando uma depressão. E a depressão também, ela não tem causa. Pode ser que você passe por alguma dificuldade e ela desencadeia a depressão. Não tem causa, você não tem força de vontade para nada, como essa moça do vídeo relatou. Você tem uma angústia,
parece que você não é mais desse mundo, porque você não consegue sentir prazer com nada. Sabe coisas que a gente gosta de fazer? Viajar, passear, ficar com a família, vir pro culto, sabe? Essas coisas. Então, você não consegue, né, praticar um esporte, você não tem mais ânimo para nada. Então, essa é a diferença da depressão e da tristeza. Eu queria falar um pouquinho também sobre a tristeza, para a gente olhar para o lado positivo da tristeza. A tristeza é um sentimento, assim como a alegria. Ela também é um sentimento. Um sentimento é um momento para a gente olhar, ele propicia isso para a gente, olhar para dentro de nós. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem corriqueiro, vai. O marido magoou a esposa, por exemplo, né, que é o que mais ocorre no consultório, né, briga entre casais. Magoou de uma maneira assim que ela ficou na dúvida se deve separar ou não, ele magoou demais, e aí o marido, ele não precisa sentir esse impacto? Ele não precisa ter a tristeza? Imagina se não tivesse, como que ele ia se arrepender? Então a tristeza, ela serve para isso, para a gente olhar para dentro de nós, reconhecer que a gente está passando por um momento difícil e conseguir superar isso, que a gente chama de resiliência. Existe um desenho, não sei se aqui, acho que a grande maioria já deve ter assistido, chama Divertidamente. É um desenho bem legal, assim, ele é perfeito, porque ele ensina sobre as emoções e fala também um pouco do papel da tristeza, que ela é necessária, só que ela não pode perdurar, porque quando perdura, aí já vem aquele desânimo, vai se tornando crônico, e aí pode ser que desencadeie uma depressão, né? Então, e quais são as causas da depressão, né? Não coloquei aqui no slide, mas quais são as causas? Tem causa genética, muitas vezes, passada de pai para filho, né? A sua família, alguém teve, pode ser que você tenha desencadeado por algum problema. Essa é uma das causas. A outra são traumas que a gente passa na infância. Gente, isso é muito grave. Às vezes a criança passa por algum momento e ela carrega aquilo ao longo da vida. Lá na frente ela pode ter uma depressão. Uma criança pode ter depressão. O adolescente, o adulto. Como que acontece no adolescente? O adolescente, por si só, todos nós aqui, a maioria já passou pela fase da adolescência. Aqui tem muitas crianças também que eu vi, mas todos nós aqui já passou por essa fase. É uma fase conturbada, não é? Cheia de experiências, né? Cheia de desejos, vamos falar, né? Aqui a gente está aqui entre adultos também. Cheio de escolhas. O nosso corpo muda, tanto do menino quanto da menina. Os hormônios, gente, ficam daquele jeito. Fase de responsabilidades, né? Fase de das pessoas se pertencer a algum grupo na escola. Fases que passamos por bullying, né? Muitas pessoas. É uma fase de crise existencial, a gente costuma chamar assim. A gente chama também, na psicanálise, que é outra linha, que essa pessoa está passando por um luto. Porque você imagina, era criança, agora cheio de responsabilidade de adulto, mas também que não é adulto, tem coisas que não pode fazer, é ainda um adolescente. E aí a gente costuma falar, aquele aborrecente, né, tá desse jeito, logo logo vai passar. Muitas vezes passa sim, muitas vezes é por todas essas questões. Só que se for muito prolongada, irritabilidade demais, pode ser que seja depressão, então a gente precisa estar atento. Os dados da OMS calcularam, lá fizeram uma pesquisa, e foi falado que a cada 40 segundos, no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo, uma pessoa se suicida a cada 40 segundos. Então quer dizer, gente, quantas pessoas estão morrendo por suicídio nessa hora, nesse exato momento, né? Inclusive essa menina agora aqui, que está passando por uma fase, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo para ela, nós oramos por isso. Mas o negócio é grave, né? O tema é de importância e está se tornando uma epidemia. Os especialistas falam que já se tornou uma epidemia. Porque, olha, imagina, 40 segundos, uma pessoa morrer por suicídio é muito grave. A depressão na fase adulta, né? Não tem uma regra, gente. Mas assim, hoje em dia, a vida corrida que a gente leva, a gente está ouvindo muito caso de depressão que há anos atrás, há 20 anos atrás mais ou menos, 30,
A gente não ouvia falar tanto disso. E hoje a gente ouve muito falar. Por quê? Vou falar um pouco primeiro da mulher. A mulher precisa sair para trabalhar, a mulher precisa trabalhar em casa, a mulher precisa dar conta dos filhos, ela precisa dar conta do marido, ela precisa estar sempre bonita, tem uma cobrança das pessoas lá fora, tudo ela tem que fazer perfeito. E a maioria das mulheres hoje em dia corre para isso. Eu dou conta de tudo. Nós não damos, gente. Nós somos seres humanos. Primeiro a gente tem que aceitar isso. Nós não damos conta de tudo. Somos seres humanos, né? Somos servos de Deus ou não, mas nós somos seres humanos. Não somos Mulher Maravilha. Então a gente precisa pensar, se colocar em primeiro lugar. Se tiver com algum problema, aceitar sim que está com problema, porque depois pode piorar. Pode trazer consequência também para os nossos filhos, né, o nosso estado, porque se você não se cuida, você também não vai conseguir cuidar do outro. Não é verdade? Então é se olhar. Tem um texto que, como a gente está aqui no meio religioso, eu gosto de falar desse texto, né? Temos lá os 10 mandamentos, né? Os principais são 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, presta atenção. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que vocês percebem que no meio desses 2 mandamentos tem um? Eu sempre gosto de falar isso. Vocês perceberam? Alguém percebeu? Somos nós. Então, às vezes a gente se doa para o outro de uma maneira e a gente esquece da gente. É onde ficamos doentes. Então, eu sei, tem pessoas que falam, não, o filho em primeiro lugar. Não, gente, em primeiro lugar somos nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se a sua autoestima está baixa, se você está triste, se você está com depressão, como que você vai cuidar do outro? Não tem como. Então esse é um passo, tá? E aceitar, pessoal. A gente precisa aceitar. E precisamos de ajuda. Então, essa correria, né? É celular, é internet, a gente precisa estar bem para mostrar, sair bem na foto, né? Na selfie. Isso não é verdade, tá? Aquelas coisas que o pessoal posta, aquilo não é verdade. Nós passamos por dificuldades, todos nós aqui, e é assim que é a vida. E como eu falei da tristeza, tem coisas que a gente passa que é bom, né? Como a Cintia falou, passou por depressão, agora ela consegue entender o outro sem julgamento e pode ajudar. Ela é uma rede de apoio dessas que eu estou falando para vocês. Tá bom? E no homem, como será que é? O homem, ele por si só já representa fortaleza, né? Já pelos músculos, já só pela biologia, o que ele representa? Ele tem que ser forte, né? Pode estar o mundo caindo, que o homem está ali, ó, não chora, não demonstra que está passando por aquilo, porque ele não quer ser fraco aos olhos das outras pessoas. E não é bem assim, porque ele também é ser humano. Isso é uma questão cultural que alguém lá atrás colocou, que ele precisa, que o homem não chora, né? Tem a questão da masculinidade, mas isso é mentira, gente. O homem pode chorar, o homem carrega o mundo nas costas, eles trabalham, eles cuidam, né, da maneira deles, às vezes não com tanta emoção, porque nós mulheres, né, um turbilhão, né, também cheia de hormônios, né, homem só tem um, e nós, vários. Um turbilhão, a gente chora, a mulher é meio bipolar, né, eu costumo brincar, a gente chora, daqui a pouco a gente está rindo, a gente consegue falar, homem não. Então o homem também precisa de cuidado, precisa prestar atenção também se está passando por desespero. Tem pesquisas aí também da OMS, depois vocês podem procurar na internet, pesquisas fidedignas, né, de sites confiáveis, que a maioria das pessoas que se suicidam, que morrem por suicídio, são homens, justamente por causa disso. E tem outros fatores também na vida, né, que a gente vai passando, às vezes não aguenta segurar. Então é isso, gente. Depressão é uma doença, né? Eu coloquei como identificar em nós, como reconhecer no outro. É aquilo que aquele primeiro vídeo trouxe. É você entender, assistir palestras como essa, para você entender o que é, assistir jornal, né? Semana passada passou o Globo Repórter, falou sobre depressão. Passou meia-noite e eu fiquei acordada para assistir, para entender, né? Nossa, terrível, né? A reportagem foi lá no Ceará. Tanta gente que está morrendo, tantas pessoas, falta de profissionais da área, psiquiatra, gente.
Quem tem depressão precisa passar no psiquiatra, sim. Vamos esquecer esse tabu, mas eu não sou louco para passar no psicólogo e no psiquiatra. Isso não é verdade. Pessoas comuns como eu, como você, eu preciso passar no psicólogo, eu passo no psicólogo, porque eu cuido do outro, eu tenho a minha família, tenho os pacientes, então eu preciso, não posso misturar, eu tenho meus traumas de infância também, eu tenho a minha vida, coisas que eu passo na minha vida também, eu preciso de ajuda, assim como qualquer pessoa aqui, tá bom? Então a identificação é a seguinte, é você comparar com o outro, entender o que é a depressão, assistir palestras, como eu falei, reportagens, conversar com amigos, pessoas que vocês confiem, ou dentro da igreja, como eu falei, ou na escola, em qualquer lugar. Basta você confiar. Procurar um psicólogo é muito importante, tá? O psicólogo, ele tem um número, chama CRP. Cada psicólogo tem um número, como se fosse RG. E tem o Conselho Regional de Psicologia, que regulamenta a profissão. Então, você pode confiar no psicólogo, porque tudo que você falar para ele não vai sair dali. Porque justamente o que a gente mais priva é isso de não se espalhar o que foi falado ali dentro. Porque, imagina, né? Você chega lá, conta o que está acontecendo com você e aquilo é espalhado. Imagina como você vai ficar. Então, o CRP preza muito por isso, pelo sigilo. E se vocês passar algum dia no psicólogo e sentir que a conversa vazou, tem esse número que vocês podem fazer a denúncia. Então, sempre quando eu atendo, a primeira coisa que eu falo é isso. Então, tem solução, existem pessoas, e é isso que eu queria falar nesse primeiro momento. O que fazer? É justamente isso, procurar uma rede de apoio, alguém que vai te ajudar a encontrar um profissional para te ajudar. E nunca esquecendo de Deus em primeiro lugar, né, gente? Que é Ele que está acima de tudo, acima de todos nós. Bom? Também agora tem esse slide, eu trouxe essas figuras para vocês verem. É que aquela moça falou o que ela sente, né? A parte comportamental, como ela reage, e a parte emocional. Né? Isso aqui que vocês estão vendo por fora, eu posso chorar aqui, contar para vocês um problema, né? E vocês estão me olhando por fora. Agora, o que acontece por dentro? Eu quis trazer que é uma parte mais científica, para não rolar nenhum tipo de preconceito. Aqui é o cérebro, ele está dividido ao meio. O lado esquerdo do cérebro, ele diz respeito à linguagem, ao raciocínio lógico, pensamento analítico, sequência temporal, lógica e linear. O lado esquerdo é a visualização, imaginação, a parte emocional, a nossa criatividade, a nossa intuição, o raciocínio espacial, música e ritmo. Então, todo o nosso corpo quem comanda é o cérebro. O cérebro, gente, é um órgão mais maravilhoso que existe, na minha opinião, né? É um conjunto de coisas, mas ele comanda tudo. Ele comanda esse nosso movimento, ele comanda se você está sentindo dor, se você sente frio, se você sente fome. Não sei se vocês já ouviram falar, tem pessoas que não sentem dor. Então elas têm um monte de problemas, porque a dor é uma coisa que regulamenta o nosso corpo. Se você vai colocar a mão no fogo, por exemplo, o cérebro manda o comando e você logo tira. Pessoas que têm essa parte do cérebro prejudicada, ela se queima, ela se quebra e ela não sente nada. Né? São exemplos, só um exemplo prático para vocês entenderem mais ou menos. E em todo o cérebro existem neurônios, né? O neurônio é parecido com essa figura aqui, ó, de cima. Os neurônios são células nervosas, né, que ficam dentro do nosso cérebro. E ele faz conexão com todo o cérebro. Eles são terminações nervosas e são até luminosas, sabe, na hora de estar fazendo o exame. Eu trouxe até um vídeo, né, a Cíntia vai passar, para vocês verem que mágica. Como Deus é perfeito, fez um órgão tão maravilhoso desse pra gente. Olha como é. Isso é real, viu? É uma imagem real de um cérebro. Foi feito o exame. Aqui é o cérebro fazendo a conexão, é o neurônio fazendo a conexão com outro neurônio. Olha como é lindo, gente. É só um pedacinho, só para vocês entenderem o que acontece dentro do nosso cérebro. Você volta só aquele slide para mim? Lá dos neurônios, por favor.
Então, o que acontece com aquelas terminações nervosas? Quando a gente aprende alguma coisa, um neurônio precisa fazer conexão com o outro. Viu aquela ligação, aqueles pontinhos de luz fazendo a ligação com o outro? A gente chama de sinapse. É isso aqui que acontece. Ele se liga um com o outro, faz a ligação. E aí, tá vendo ali no meio? Aquilo ali é uma química. Aquilo ali são hormônios, né? A gente chama de... Eu coloquei só o nome de alguns aqui, mas tem mais, existem mais. Isso aqui no meio são os neurotransmissores, que é a serotonina, tem a dopamina, a endorfina, a ocitocina e a adrenalina. Esses hormônios aqui, eles que trazem prazer para a nossa vida. Por exemplo, a ocitocina, quando uma mulher está grávida, ela não produz leite. Se ela não tiver essa ocitocina, ela não consegue produzir. A gente já não começa a amar dentro do nosso ventre, quem é mãe? O homem, acho que ainda no primeiro momento não, mas a mulher, desde quando descobre que está grávida, ela já tem esse amor pelo bebê. É esse hormônio que está em ação para amamentar e para fazer com que a mãe ame. Porque imagina, a gente passa cada perrengue, não é, na gravidez? É cada coisa, depois tem o parto, depois tem que amamentar, gente. Eu não romantizo a maternidade não, porque ela traz sofrimento. A amamentação dói. Agora imagina para você conseguir amar, como Deus é perfeito. Existe esse hormônio, a ocitocina, que é o hormônio do amor. Amor pelo seu bebê, né? E tem outros também. Aquelas mulheres que têm depressão pós-parto, até que às vezes matam suas crianças, não sei se vocês já ouviram falar aqui, que existe, elas têm falta dessa ocitocina. A adrenalina, por exemplo, eu até comentei com a Cíntia lá, fiz uma explicação, agora eu quero fazer com vocês, que é uma coisa prática. A adrenalina é um hormônio que ele também é do prazer. Não é gostoso quando a gente está brincando? Por exemplo, num parque? Quem é que gosta de ir para parque aqui? Tem pessoas que não curtem muito, mas a maioria gosta. Ainda mais adolescente, né? Por quê? Porque é bom, é uma sensação boa. E aí o que acontece? A sua adrenalina está a todo vapor ali. Então você está num brinquedo, né? O neurônio faz conexão com o outro e libera aquele hormônio, aquele neurotransmissor que é a adrenalina. E aí também você pode fazer uma comparação desse brincar quando você está sentindo medo. Não é a mesma sensação de frio na barriga? Aí você está num lugar escuro, de repente vem uma pessoa atrás de você, você percebe que é um assalto. A gente não começa a tremer, o coração dispara, dá aquele medo, não é? Não é a mesma sensação de quando você está brincando? Só quando você está brincando é uma sensação boa. E quando a gente está apaixonado? Fala a verdade, ainda mais adolescentes aqui da igreja. Depois, quando casa, já não tem mais tanto, né? O coração disparar, a gente já não sente tanto, né? Porque aí vai se transformando. Mas naquele primeiro momento a gente precisa, porque a gente precisa namorar, a gente precisa casar, não é? Então o que a gente sente quando a gente está apaixonado? Não é a mesma sensação? O coração acelera, a gente treme, não consegue falar direito. É a mesma sensação quando você está apaixonado, quando você está brincando, não é, meninas? Quando você está brincando, quando você está apaixonado, quando você está com medo, é a mesma sensação, não é? Então, o responsável por isso é a adrenalina, né? É a junção de um neurônio com o outro que libera esse neurotransmissor, adrenalina, assim como esses outros, cada um tem a sua função. Mas aí quando é demais, né, no caso da adrenalina, o que acontece com a gente quando não está acontecendo nenhum evento e a gente começa a ter essa sensação? Começa a tremer, alguém que já sentiu isso? Tremor, falta de ar, coração acelerado, sem nenhum evento específico que está acontecendo. É a síndrome do pânico, é a ansiedade. Não sei se alguém aqui, tá? Com certeza tem alguém que passa por isso, por ansiedade, que pode desencadear para uma depressão. Outros transtornos podem desencadear para uma depressão. A maioria dos transtornos desencadeia para uma depressão. Abuso de álcool, de drogas, desencadeia uma depressão. Tá bom? Então, é o mesmo neurotransmissor da adrenalina que é responsável por isso. Quando você não tem, quando não produz, você não sente. Não sente tanto. É aquelas pessoas que não têm medo de nada e vai embora e é até perigoso. Por isso que a gente precisa ter. E também, quando você sente de menos, né? Também, e de mais também. Ou de mais ou de menos, então tudo tem que ser na medida certa. O responsável pelo ser humano ficar feliz é a serotonina. É o primeiro que eu coloquei.
Então, por que a gente, que os médicos, psiquiatras, dizem que a depressão, que é confirmado que é uma doença? Uma pessoa com depressão não é só aquele estado de tristeza, ela também tem falta da serotonina no organismo. Então, vocês viram aquele primeiro vídeo, não é? A moça, ela não sentia vontade de nada, independente do que acontece, ela não sentia mais prazer em nada, só aquela tristeza. E o que a tristeza traz? Angústia. E no finalzinho traz o que a gente chama de desesperança. E aí é onde a pessoa não se enxerga mais nesse mundo e ela tem o desejo do suicídio. Esse é o último estágio, que já é depressão grave. É o da desesperança. E é a falta, gente, desse neurotransmissor, que é chamado de hormônio da felicidade. Não sei se vocês já ouviram falar. Alguém já ouviu falar? O hormônio da felicidade? Serotonina, né? E aí pode passar para o próximo, Cíntia. O que acontece, então, sabendo disso? A gente precisa, coloquei aqui a prevenção da depressão e o tratamento. A gente precisa de tratamento. Com o psiquiatra, sim. Por quê? Porque nosso organismo está com falta dessa substância química, da serotonina. A gente precisa tomar uma medicação. Assim como qualquer pessoa tem problema de pressão alta, que precisa regular, precisa da medicação. Eu tenho problema na tireoide, por exemplo, aquela que engorda. E outra também, um alerta, quem tem problema na tireoide pode achar que tem problema de depressão, mas muitas vezes não é. Por isso que precisa passar no médico, para fazer os exames. Eu tenho problema na tireoide, né? A tireoide é uma glândula localizada aqui no pescoço. Ela que ajuda a movimentar todos os nossos órgãos, o coração bater, o fígado funcionar, ela libera um hormônio. Como a minha está prejudicada, então não tem como, né? É perigo, se eu não tratar, eu posso ver pouco. Aí o que acontece? Existe o comprimido que eu tomo, vai ser pro resto da vida, eu aceitei numa boa, dei até graças a Deus que descobri o que eu tinha, porque tinha um desânimo, um sono, uma coisa, sabe, o cabelo caía, a unha fraca. E aí dei graças a Deus quando eu descobri, né? Falei, Senhor, graças a Deus eu tenho essa medicação para tomar. Meu organismo não fabrica, mas tem a solução. Então, gente, é isso, é aceitação. Tá com problema? Vamos aceitar. Vamos procurar um médico e a gente precisa se tratar. Tem remédio, gente. Tem solução, tá bom? E precisa do psiquiatra, sim. Né? Vamos quebrar também esse tabu que é só louco. Ah, é só louco, eu não sou louco. Isso não existe, gente. O psiquiatra, assim como o cardiologista, assim como outros profissionais da área da saúde, ele é especialista naquele assunto. Né? Ele é especialista, ele cuida, né, das nossas emoções. E ele precisa tratar com medicamento. O psicólogo, né, eu sou psicóloga, eu não medico. Aí o que eu ajudo o outro? A entender as suas emoções, o que desencadeou aquela depressão. Vai tomar o remédio, mas vai passar com o psicólogo, para saber como você vai lidar com os seus problemas, com as suas frustrações. É isso. E não é conselho, tá? Igual muitas pessoas imaginam. Não é conselho, é um trabalho, né? E eu, né, na minha pós-graduação, na minha especialização, é exercício, viu? Então, para você se entender, não é fácil. Entender o que aconteceu é muito trabalho. Tá? Não é conselho, viu, pessoal? Então, essa é outra dica que eu falo para vocês. O próximo, Cíntia, também a Cíntia trouxe também outro vídeo que está falando da prevenção à depressão. Como que a gente pode fazer essa prevenção? A gente falou de prevenção ao suicídio, que é o quê? O tratamento dos transtornos, né? A depressão é um transtorno psicológico. E a prevenção da depressão? Por que hoje em dia tem tanta gente com depressão? Além daquilo que eu já falei do homem, da mulher e do adolescente. Hoje em dia, estamos expostos a muitas coisas. A pornografia, isso, gente, é o que tem acabado também com a nossa sociedade, com a família, né? Não existe mais. É muita mãe separada, muito filho abandonado, a mãe precisa trabalhar, terceiriza a educação, coloca o filho na creche, ou às vezes deixa com outra pessoa que não conhece, acontece alguma coisa com aquela criança, então é uma bola de neve. Então, esse vídeo, né, eu achei, ele é perfeito, porque ele vai relatar tudo que eu queria trazer para vocês. Acho que o vídeo é melhor ainda.
O que a gente pode fazer para prevenir a depressão? Desde lá da infância. Lembrando que primeiro precisamos estar saudáveis para ajudar o outro. Primeiro a gente precisa cuidar de nós mesmos. Então, eu queria pedir para você soltar o vídeo. Ele vai falar um pouquinho da causa e vai falar como a gente pode prevenir isso, tá bom? Tem pais aqui também. Então, a prevenção é isso. É o contato com o filho, é o contato com a natureza, né? Ela faz produzir a serotonina natural do nosso organismo. Hoje em dia, nós sofremos de depressão porque a gente não brinca mais, nós não entramos mais em contato com a natureza. Quando eu era criança, a gente descia essa rua aqui, ó, de carrinho de rolemã, não era verdade? A gente brincava, pulava em árvore, tinha algumas árvores aqui, né? Eu sei que era um pouco difícil, mas a gente tem que correr atrás dessas coisas. Largar um pouco o celular. Eu sei que tem coisas que é importante no celular, mas a gente pode deixar para depois. A gente não tem mais aquele vínculo que a gente tinha com a família, sabe? De se abraçar, né? Às vezes tem lugares que eu vou que o pessoal pede, se abracem, pessoal, mas as pessoas se sentem assim retraídas, não conseguem mais. Antigamente a gente se abraçava, tinha amigos para a vida inteira. Hoje em dia é só virtual, né? Então, isso deixa a produção da nossa serotonina baixa. Como a gente vai desenvolver essa produção? É correndo, é brincando, é colocando música assim, é abraçando a família, é dizendo que ama, vamos tentar, é se colocando no lugar do outro, é percebendo o seu filho, que é isso? Não, é aborrecente, vai passar, não é assim. Tá bom? Vamos prestar atenção no amigo, na escola, vamos desenvolver isso, para a gente viver um mundo melhor, né? Tentar dizer, olha o caos que está nesse mundo. Um matando o outro, é falta de amor, por quê? Ninguém tem mais aquele contato. Acabou, né? Está acabando, a gente não pode deixar isso acabar. Nossa, olha, entrar em contato com a natureza, a gente quando faz uma viagem para a praia, né? Não sei quem é que gosta, ou para o campo, quando você chega, como que você vem para casa? Renovado, não é? Então, vamos brincar mais, sabe? Marido, vamos sair com as mulheres, com as suas esposas, deixa o filho com a avó, né? Vamos passear só os dois, cuidem de vocês, se amem, é verdade, né? Mãe, abraça seu filho, cuida do seu filho, vai brincar com ele, cuida do seu amigo quer sair para se divertir, quer ir num restaurante, não sei, quer uma companhia para vir para a igreja, venha com ele, venha de corpo e alma, não só um pensamento, tá bom, gente? Então isso que eu queria deixar para vocês, né? Aqui está meu telefone, meu e-mail. Se vocês quiserem pegar, eu tenho cartão também. Quiserem, pode me mandar mensagem. Se tiver alguém aqui de outra igreja, quiser que eu vá fazer uma palestra, ou muitas igrejas também faz feira de saúde, eu vou lá para fazer orientação clínica e atendo as pessoas. Só eu e a pessoa, sabe? Como se fosse no consultório. Eu também faço esse trabalho, tá bom? Então pode contar comigo. Eu também sou uma rede de apoio, né? Que vocês precisar, eu estou aqui, tá? Para ajudar. E agora tem as perguntas, né? O nosso tempo também está estourando. Eu vou pegar uma. O que quer dizer ansiedade, né? Primeira pergunta. Ansiedade é aquele estado, igual eu falei, sabe? Da adrenalina, aquele neurotransmissor, a adrenalina. A sensação física é assim. É uma angústia, muitas vezes um desespero, é um tremor, é o coração acelerado, são preocupações que invadem a mente, preocupações antecipatórias. Você nem sabe o que pode acontecer lá na frente e você está preocupado, sabe? Imaginando coisas, você está sofrendo por antecipação e muitas vezes o que você imagina não vai acontecer. Isso é ansiedade. Se não trata, pode chegar a uma crise de pânico e uma depressão. Isso aqui está perguntando, por que é tão difícil ser feliz? Olha, se você parar para pensar, realmente não é fácil nesse mundo, e você tentar enxergar o que há de ruim nesse mundo, não é fácil ser feliz. Provavelmente, quem fez essa pergunta aqui, essa pessoa está passando por uma situação de depressão. Por quê?
A felicidade existe também, a alegria também existe, assim como a tristeza. Se a todo momento a pessoa não consegue ser feliz, pode ser que esteja faltando essa substância no seu organismo, essa serotonina, coisas que aconteceu com você que é difícil de falar, coisas do passado, traumas de infância, coisas de vida hoje na sua vida. Mesmo que você às vezes busca a Deus, mas você sente que você não consegue ser feliz. Então é isso, né? Quando a pessoa tem uma depressão, ela não consegue realmente ver nada de bom. Por isso que essa pergunta aqui ela é muito particular, né? Eu queria até pedir para essa pessoa, pode me mandar, se não quiser se identificar, não precisa, mas pode me mandar uma mensagem. Como eu falei, existe o sigilo. Aqui também tem uma rede de apoio, mas se você não está se sentindo confortável, me manda mensagem, né? Tem aquele número do CRP, mesmo se você me conhece, tem o número do CRP, você pode ter certeza absoluta que a nossa conversa não vai vazar e eu vou poder te orientar e você vai ser feliz. Com Deus em primeiro lugar e com a medicina vai te ajudar, pode ter certeza. Eu dou a minha palavra, você vai conseguir ser feliz. Porque a maioria das pessoas vivem com depressão, né? Hoje em dia, é isso que eu falei aqui. Como a pergunta foi antes da palestra, né? Mas eu vou repetir. Por quê? Porque a gente não tem mais o convívio, né? Não existe mais o convívio, não existe mais a brincadeira, não existe mais você sair, sabe? Ter contato com a natureza. Nós dormimos mal, nós trabalhamos demais. Lá na igreja onde eu frequento, a gente trabalha com os 8 remédios da natureza. E isso eu levo para o consultório, que é o quê? É o sono, é muito importante. A gente dormir, hoje em dia nós não dormimos mais. Ainda tem pessoas aí na faculdade que falam, dormir para quê? Mas o sono é importante. Beber água é super importante para eliminar as toxinas que existem no nosso organismo. Então precisamos tomar muita água. Esses são os elementos que Deus deixou para a gente aqui na Terra. É o descanso, tomar muita água, a luz solar. Gente, a luz solar é tão importante, se vocês soubessem. Ela é importante para os nossos ossos, né? Ela tem vitamina D e para a nossa felicidade. Existe um estudo em países frios que lá acontece mais suicídio do que em outros países quentes. Por quê? A própria chuva, o próprio frio não deixa a gente mais recluso dentro de casa? Então, a luz solar ela traz vida e traz alegria. Então é importante a gente passar uns momentos no sol, isso é muito importante, né? Luz solar, eu nem ia falar nisso, mas é água, sono, luz solar, o convívio com a natureza. Quando você olha para a natureza, a gente tem uma sensação de pertencimento. O mesmo Deus que nos criou, criou a natureza. Quando você olha para a natureza, você sabe que existe um ser que criou tudo aquilo. Desde, uma joaninha tão pequenininha, de uma florzinha, ali você vê a delicadeza do nosso Criador, do amor, ali você consegue enxergar a uma cachoeira, a um mar enorme, né? Ali também você consegue ver que existe sim um ser que criou todas essas coisas. E nós somos tão pequenininhos, nosso problema é tão pequeno, perante esse Deus tão grande, tão maravilhoso. Então, gente, o convívio com a natureza representa que a gente faz parte daquilo, que a gente aceita nosso Deus como nosso Criador, que criou aquilo e que também nos ajuda. Então é muito bom, e a gente precisa disso, que hoje a gente também não tem mais. O quarto, agora o quinto, é a temperança. O que é a temperança? A temperança é o equilíbrio. Às vezes a gente não estoura, a gente briga, às vezes a gente para pensar, meu Deus, né? Por que eu fiz isso? Depois a gente se arrepende e fica com aquele sentimento de culpa. É pensarmos antes de agir. Isso é a temperança. Ela quer dizer o equilíbrio. Então, nós não devemos agir nem com muita alegria, isso eu falo no consultório, nem quando você está muito alegre, você tem que pensar. Às vezes a gente não fica alegre e fala, hoje eu vou para fora. Você está alegre, você gasta até o que você não tem. Depois você se arrepende. Meu Deus, por que eu fiz isso? Não é? E às vezes você está muito triste, você age também com aquela tristeza ou com raiva. Então não é o momento. Eu sempre falo, gente, antes
de agir, antes de responder, tenha equilíbrio. Comece a exercitar isso, de parar e pensar. A psicologia pode ajudar, tá bom? Nisso daí. E a confiança em Deus, sei lá, acho que eu já me perdi. A confiança em Deus, aqui eu posso falar, porque a gente está num ambiente religioso, no consultório eu falo a espiritualidade. Eu uso isso, porque chega pessoas de tudo que é religião e até ateu, né? Então eu nunca me coloco, né, a minha religião. Eu amo o próximo, eu quero ver ele bem, ele raciocinando bem, para ele poder dar continuidade na sua vida. Então eu sempre falo, a confiança na espiritualidade. Aqui eu posso falar Deus, e que é isso, né, na nossa visão, mas você ter uma confiança em alguma coisa, em um ser que criou todas as coisas, é muito importante. Isso cura, gente, como nada. Como qualquer outra coisa, né? Você ter uma presença espiritual de Deus na sua vida, né, já é 50% do caminho andado. Não, eu falo 50%, né? A Cíntia falou 100%, né? Ela tem razão em partes. Mas assim, quando você está com depressão, gente, você não consegue nem orar. Está faltando, você não consegue raciocinar. Então você tem que usar a racionalização. Que Deus, gente, Ele é amor, mas Ele é racional acima de tudo. Deus é razão pura, porque se Ele agir com a emoção, Ele fulmina os habitantes aqui da terra. Então, não é? É verdade. Então Ele é razão em primeiro lugar e depois a emoção. Tanto é que vocês sabem, né? No dia do juízo, Ele vai agir com a razão. Não é verdade? Então nós temos que ser assim.